todos. Paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam não só do povo de Deus reunido aqui, mas também daqueles que querem ter acesso a esse vídeo e a palavra de Deus transmitida através dele. Como dizer que Deus é bom e a sua misericórdia ela é eterna. Por isso o motivo de nós estarmos aqui essa noite. Nós vamos ler em Hebreus 11, do versículo 1 ao 3, enquanto os irmãos procuram. Eu vou estar orando para que Deus tenha misericórdia de nós e fale conosco essa noite. Amado Deus e eterno Pai, Pai de amor, misericórdia e graça, Deus de todo poder, de toda bondade, Deus que é Deus, desde toda a eternidade, único, santo e verdadeiro. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós estamos aqui nessa noite e suplicamos pela Tua misericórdia, Pai. Para que o Senhor fale conosco, Senhor. O Senhor sonda e conhece os nossos corações e sabe de todas as nossas necessidades. Ó Deus maravilhoso, mesmo antes de nós pedirmos alguma coisa a Ti, Senhor, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Por isso, Senhor, nessa noite, fala com cada um de nós, de acordo com aquilo que nós necessitamos, Senhor, e nos ajuda a estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Hebreus 11, no versículo 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é maravilhoso porque nós temos aqui, nesse livro, nesse capítulo de Hebreus, testemunho de irmãos da antiguidade que estiveram na presença do Senhor e venceram através da fé. E se eu perguntasse hoje para cada irmão aqui essa noite, diante de tudo que está acontecendo, não só no nosso país, com a tragédia lá no Rio Grande do Sul. É certo que ali, muitos irmãozinhos nossos, filhos de Deus, pereceram ali, perderam a vida ali, ou estão passando necessidades neste momento. E diante de tudo isso, o que nos move para estarmos aqui essa noite? O que nos move para que nós venhamos a ter compaixão daquele povo ali e nos prontificarmos a enviarmos algo para que venha amenizar um pouco a dor daquele povo? Tanto daqueles que são irmãos nossos na fé, que nós não conhecemos pessoalmente, mas o Senhor os conhece, e tanto daqueles também que não são nossos irmãos, mas se somos filhos de Deus, então o Espírito Santo nos move a isso, a suprir a necessidade do nosso próximo. O que nos move? Senão a fé que o Senhor atribui a nós, através do Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos fortalece e nos dá ânimo todos os dias. E eu sempre digo que só o fato de nós acordarmos toda manhã e percebemos que o Senhor nos dá a oportunidade de mais um dia estarmos na Sua presença e poder glorificar o nome dEle através da nossa vida, já é uma dádiva tão grande. E às vezes passamos por despercebido a esse simples ato de nós acordarmos de manhã e perceber que ainda estamos aqui, respirando este ar que o Senhor nos permite, ainda com a saúde física que Ele nos permite.
E passa desapercebido, e nós muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus por essa dádiva que é a nossa vida. Então nós vemos, irmãos, que aqui, irmãozinhos nossos da antiguidade viveram realmente pela fé. E nós hoje temos acesso a essa palavra porque Deus quer mostrar para nós que assim como eles viveram pela fé, também nós temos que viver pela fé e buscar no Senhor todos os dias que Ele fortaleça a nossa fé. Então aqui está dizendo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E realmente nós não vimos a Cristo, nós não vimos a Deus, mas nós temos testemunho na palavra de Deus daqueles da antiguidade que conversavam com Deus, tinham acesso a Deus, Deus aparecia a eles em forma de anjo, de homens, não sei, mas de alguma forma Deus aparecia a eles e tratava com eles, e eles dialogavam com Deus, assim como Moisés, Abraão, Jacó e muitos outros. Mas nós não vimos tais fatos e nós não vimos a Cristo. Mas o Espírito Santo veio tratar conosco quando nós pela primeira vez ouvimos a palavra de Deus e fomos convencidos pelo Espírito Santo de que Deus, esse Deus da Bíblia, Ele é o único santo e verdadeiro. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, a fé é a certeza de coisas que se esperam e o que nós estamos esperando. Mais à frente nós vamos ver que Abraão, ele esperava e ansiava pela nova Jerusalém, a cidade celestial mencionada lá no Apocalipse 21, que João cita ali, eu vi a nova Jerusalém, e ele descreve ali toda a beleza daquela cidade, pela fé. E vai dizer que a fé é a convicção. O que é convicção, senão a certeza firme? Ter convicção é ter certeza firme, é a firme certeza de fatos que não se veem. Jesus Cristo, Ele esteve aqui sim, o Deus encarnado, e Ele fez maravilhas, Ele fez milagres. Ele pôde ressuscitar Lázaro. Propositalmente deixou Lázaro morrer e ficar ali estacionado naquele sepulcro, seu corpo ali por 4 dias, para não trazer contradição naquilo que os judeus acreditavam, que até o 4º dia de morte física a alma poderia retornar ao corpo. Não, o Senhor não deixa ninguém confundido. E Ele aparece ali depois de 4 dias e faz Lázaro ressuscitar. Lázaro, saia para fora. A palavra de Deus direcionada única e exclusivamente para Lázaro. Lázaro, sai para fora, e ele sai. Depois de 4 dias morto. Já cheirava mal. Esse é o Deus que os antigos confiaram e creram e permaneceram firmes. É a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo, que foi um universo formado pela palavra de Deus, o verbo de Deus, o Cristo ali, anunciado ali no Evangelho de João, ali no capítulo 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi criado através dele. E nada se criou sem Ele. Então vai dizer aqui que tudo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É interessante que os ateus, eles olham para a natureza, eles olham para o universo e eles dizem que é tudo maravilhoso. Mas eles não conseguem enxergar Deus Criador nas coisas que Ele vê. Porque esse Deus Criador aprove a Ele revelar aos seus.
E por isso que eu digo que hoje nós aqui temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque esse Deus se revelou a nós. E está conosco todos os dias, habitando em nós. O desejo daquele Deus da antiguidade de habitar no meio do povo através do tabernáculo, através do templo, e nós vemos a dificuldade do povo ali de estar na presença de Deus, povo de dura cerviz. Esse Deus que desejou estar no meio do povo hoje habita dentro de nós, através do seu Santo Espírito, que dia a dia, trabalhando conosco, vai nos conformando à imagem do seu Filho, porque essa é a vontade do Pai. E aí perceber que nós somos justos, porque o Filho de Deus, Ele é justo. E nós fomos justificados pela fé. E aí eu vou entender e dizer que Deus é bom, porque quando eu chego aqui, o irmão lê em Gálatas, e eu percebo que aquilo que Deus falou comigo também falou com o irmão, é a cumplicidade da palavra de Deus. É a completude da palavra de Deus, que não deixa confusão, que ela é explicativa para aqueles que buscam entender. E isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus justamente vai dizer que o justo viverá pela fé. Se não vejamos, irmãos, no livro de Abacuque, o que a palavra diz? Lá no livro de Abacuque, um momento tão difícil ali, para aquele profeta ali, Deus está revelando que o povo vai para o cativeiro, e vai mesmo. E o Senhor ali falando com o profeta, no capítulo 2 ali, o Senhor diz assim, olha, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta está queixando com Deus, está reclamando com Deus, está questionando com Deus a respeito daquilo que Deus está revelando a ele acerca do povo. E ali ele diz... E ele continua dizendo, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eles serão informados daquilo que eles irão passar por desobediência, por dura serviço, por idolatria, tudo aquilo que eles afrontavam a Deus. Deus está dizendo, olha, ninguém irá por engano, ninguém chegará lá no destino enganado e dizer, não me avisaram a respeito disso. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada através dos filhos de Deus hoje, que é a igreja, para que naquele dia ninguém possa questionar diante de Deus, não me avisaram sobre isso. Não me avisaram que haveria um juízo do trono branco de Deus. Não me avisaram sobre isso, eu fui pego de surpresa. Não. Faz isso, ó Abacuque, escreve o que eu vou dizer, a visão que você terá em tábuas grandes, expressivas, para que todos possam ler, mesmo aqueles que passam correndo. Para que chame a atenção, para que eles vejam, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, há momento de arrependimento ainda. Jonas, você vai para Nínive, você vai anunciar sim que o Senhor fará juízo contra aquela cidade. Mas não, o profeta prefere descer até Jope e ir para Tarsis, fugir da presença de Deus. Ele não precisava fazer tudo isso, ele podia fugir da presença de Deus ali onde ele estava mesmo. Porque da presença de Deus ninguém foge, ninguém se esconde. É o Salmo 139. Onde que eu vou, para onde eu vou, para onde eu... Não há. Se eu subo ao céu, se eu estou no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Eu não consigo fugir da presença de Deus, mas a palavra de Deus tem que ser anunciada. E nós temos responsabilidade com isso, porque cada vez que nós viemos aqui anunciar a palavra de Deus, onde quer que nós estejamos tratando com qualquer um que seja, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e transmitimos a respeito da palavra de Deus. Porque aquilo que está fora da palavra de Deus, nós seremos cobrados por isso.
Por isso que a palavra de Deus tem que ser transmitida em amor, nada além da palavra de Deus. Há lugares que chamam pessoas que têm um relacionamento evangelístico em alguma denominação, mas chamam para dar entrevista e falar da pessoa que está ali. Não, nós temos que falar de Cristo. Nós temos que falar de Cristo. Se me chamarem, não porque eu sou, mas para falar de mim, não. Já fui até questionado para isso, falei, não, se for para falar de Cristo, com toda alegria. Se for para falar da palavra de Deus, com toda alegria, mas de mim não, porque eu não tenho nada para apresentar para ninguém. Eu sou um filho de Deus e pronto, a maneira que eu ando, fala a meu respeito. Porque nós somos testemunhas de Cristo e para isso nós fomos chamados. Então vai dizer, olha, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela não está cumprida, não se cumpre agora, mas no tempo determinado irá se cumprir, mas há um tempo para arrependimento, mas o povo não se arrepende. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mesmo em terreno estranho, em terra estranha, onde a palavra de Deus não é anunciada, em lugar estranho, vocês estarão lá como peregrinos, vocês estarão lá como estrangeiros. Há soberba sim, e hoje nós vemos nesse mundo caído, nesse mundo falido politicamente, financeiramente, onde cada um olha para dentro de si mesmo, nós vemos pastores do próprio ventre, distorcendo a palavra de Deus em benefício próprio, mas há reservado para esses o juízo de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, a palavra de Deus para nós é que nós, justificados pelo sangue de Cristo, justo que somos pelo justo crucificado, nós temos e viveremos pela fé. Temos que viver pela fé. E Deus é maravilhoso, porque o nosso irmão já leu lá em Gálatas, o justo viverá pela fé. Nós fazemos parte da família de Abraão, anunciada a Abraão, e a palavra de Deus diz, aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado, tratando ali com Abraão, aqueles que te abençoar, será abençoado, o justo viverá pela fé. E a palavra de Deus diz lá em Romanos que Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. E nós vemos aqui, dentro desse capítulo maravilhoso de Hebreus aqui, que relaciona os heróis da fé, não todos eles, mas aqui aqueles que se destacaram mais, porque o Senhor dá a cada um uma medida, para um mais, outro menos. Por quê? Porque Deus faz isso? Porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe onde cada um de nós pode chegar, pode alcançar. E por isso Ele dá a cada um uma medida. Mas a questão de dar um pouco mais para um, menos para outro, pela vontade de Deus, nós nos completamos porque fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros de um corpo só, o corpo de Cristo, que é a igreja na terra. E quando a igreja deixa ser conduzida pelo cabeça que é Cristo, aí há santidade no meio da igreja. E foi para isso que o Senhor nos chamou, nos separou, para sermos santos diante dEle. Santos diante dEle. Agora em Hebreus 10, 32, aqui do lado, a palavra de Deus nos aconselha, irmãos, e ela vai dizer assim, olha, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Quem não passou aqui dentre nós, e dentre aqueles que
que nos ouve agora, quem não passou por dificuldade? Quem não passou por momentos difíceis? Quem no seio da sua família não foi visitado pela morte de um ente querido? E sofreu ali amargamente a perda de um ente querido? Eu posso dizer isso com propriedade, porque já não tenho nem meu pai, nem minha mãe, e 4 dos meus irmãos também já partiram. Eu sei o que é sofrer a dor da morte, mas em todos os momentos, eu pude dizer: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, e Ele está no controle de tudo. Quando nós pensamos que são os governantes do mundo que está no controle, não. Deus está no controle de tudo. E Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando da igreja. Porque então, se nós não entendermos isso, nós vamos ver que quando Davi diz: olha, eu já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então é em vão a palavra de Deus. É em vão. E quando fala de justo, fala dos filhos de Deus. Então, quando eu me apoio naquilo que o mundo me oferece, eu me distancio de Deus, e eu estou dizendo para Deus que a provisão dEle para a minha vida, no momento, não precisa. Eu não preciso dEle. Não, mas Jesus diz que o homem sábio, ele edificou a sua casa na rocha, que é Cristo. E é nessa rocha que nós, como igreja, devemos estar edificados. E se devemos aguardar alguma provisão, alguma suficiência para a nossa vida, que seja esperar naquele que é santo, no Deus Todo-Poderoso, que nos chamou para servi-lo aqui, por um breve tempo, por um breve momento, para que na eternidade nós estejamos com Ele, na presença dEle, glorificando, exaltando o nome daquele que é santo, único e verdadeiro,